esse livro, porque todo mundo fala, são duas frases, né? Quem lê muito a Bíblia fica louco. É mentira, né, Ronaldo? É mentira. Ah, então tá. E não adianta ler o Apocalipse porque você não vai entender nada. Então ninguém lê o livro, não é? Mas esse livro contém uma bênção para quem lê e entende ele. Então eu vou dar um panorama para você na sua casa começar a desbravar esse livro aí e ser abençoado por Deus, tá bom? Apocalipse capítulo 1, eu vou pulando e vou comentando. Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, é uma revelação que Jesus Cristo deu ao seu servo João por meio do seu anjo, e João escreveu tudo isso aqui. Nessa ocasião, João é o apóstolo de Jesus que andou com ele. Não é o Batista, é o apóstolo que andou junto com ele. Conta a história, Carlinhos, que ele já estava com mais de 80 anos, exilado na ilha de Patmos, preso por causa do testemunho, por causa do caminho de Jesus, né? Aquelas perseguições todas que a gente já sabe. Então foi dentro desse contexto que Jesus revelou para que João escrevesse. Então João teve muitas visões, muitas metáforas, por isso que ele é um livro meio cheio de simbolismo, mas nada que a gente não consiga decifrar, tá? Por quê? Porque está escrito que bem-aventurado é aquele que lê e é aquele que ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que estão escritas aqui. Então dá para a gente compreender, sim, tá? Ele fala, ele vai falar aqui, a primeira coisa que ele vê nesses primeiros capítulos ele vai ver Jesus glorificado. Ele vai ter uma revelação de Jesus como ele está hoje no céu. Então, só recapitulando, Jesus existia como Deus, se esvaziou da sua glória para nascer na terra como um homem, como um ser humano. Nasceu como um homem, viveu na terra 33 anos, morreu como homem, porém ele ficou 3 dias morto. Depois ele ressuscitou, então ele já tinha um corpo espiritual ressurreto. Quando ele se encontra com Maria no túmulo ali, ele fala assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Ele estava num corpo ressurreto, porém não glorioso. Aí quando ele sobe, é restituída a glória dele. E é esse Jesus glorioso, cheio de majestade e poder, porque toda autoridade foi dada a ele. Não há nada que ao nome de Jesus seja impossível. Nada, não existe. Entendeu? E ele viu o Jesus glorificado aqui. Então está revelado como ele é. Se alguém quer saber como é Jesus, é só ler o primeiro capítulo de Apocalipse. Ele vê Jesus com 7 estrelas na mão direita e 7 candeeiros de ouro, tá?
Essas estrelas e esses candeeiros de ouro representam as 7 igrejas. E a primeira coisa que Jesus faz é falar com a sua igreja, com a sua noiva. Então, os estudiosos falam que as 7 igrejas representam 7 eras da igreja na história do mundo até a volta de Cristo numa sequência. E ele vai falando no particular com essas igrejas. Por quê? Porque Jesus tem compromisso com o seu povo, em primeiro lugar. Então, antes de revelar qualquer coisa, ele se revelou ao seu povo. E você pode ler nos primeiros capítulos isso. Carta à igreja de Éfeso. É a primeira era da igreja, depois a segunda. Então, nós podemos deduzir que a última carta, que é a igreja de Laodiceia, representa a última era da igreja antes da volta de Jesus. Certo? É isso. Então, passa umas folhas para frente. E essas igrejas realmente são uma de 2.000 anos? 2.000 anos. Representam cada Sim. fase? Os nomes, Cássia, são literais da época de João. Essas igrejas existiam ali naquela região, tá? Mas, se você fizer um estudo mais aprofundado, um estudo levando em conta uma palavra profética para o futuro, você consegue enxergar nas cartas o que aconteceu em cada era. E como que isso é possível? Porque nós estamos no final da história e a gente é privilegiado, porque a gente conhece a história do mundo. Então a gente consegue hoje, nesse tempo de 2023, conectar, que a gente conhece, sabe o que aconteceu, entendeu? Então, por causa do estudo da história associado à revelação bíblica, chega-se a essa conclusão. Certo? E tem relação com Daniel? Toda. Também? Tem relação com os profetas do Antigo Testamento que também tiveram visões proféticas, tá? Para vocês terem uma ideia... Sintonizar um pouco na cronologia que começa a minha sua. Pode falar. Cristo morreu com 33 anos. Sim. Uma coisa que eu nunca pensei, então estou pensando agora. Aí você falou que João estava em torno de 80 e poucos anos. Cristo e os apóstolos eram mais ou menos da mesma idade? Sim. João tinha o que? Uns 20 anos quando andava com Jesus. Por isso que ele estava bem velho. Então... Pedro morreu primeiro que João, inclusive, né? E Pedro questionou Jesus, porque Jesus deu uma palavra profética para Pedro, falando sobre a morte dele, né? E ele não gostou, porque é mais fácil a gente olhar para o outro, né? E ele falou, mas e esse? O que vai ser desse aqui? Que era o João. Aí Jesus falou, o que vai ser dele não te importa. Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte. Aí tá escrito isso. Então, quer dizer, foi isso a história. Jesus subiu e deixou esses discípulos aqui, né? Primeiro mártir foi Estevão, apedrejado. Só uma pergunta complementando, João Batista morreu antes de Jesus. Morreu antes de Jesus, decapitado na prisão, tá? Por isso que, olha, tem uma passagem que Jesus fala que nós, nesse contexto de nova aliança, né? Somos considerados maiores do que João Batista no reino. E não houve nenhum homem nascido de mulher maior do que João Batista no contexto da antiga aliança. Ele nasceu cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo no ventre da Isabel, da mãe dele. Quando ela... Na mesma época de Jesus. 6 meses mais velho que Jesus. Entendeu? Eles não eram primos, eram parentes. Tá? Então aqui, ele vai, aí no capítulo 3, ele vai falar ainda sobre com as cartas, com as igrejas. Então a última igreja, inclusive, é o anúncio que ele diz, né? No versículo 20.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então é uma proximidade muito grande sobre a volta de alguém que já está na porta, né? Nas outras cartas, Cássia, ele termina falando: eis que venho sem demora. Entendeu a diferença? E é mais um ponto para a gente pensar, entendeu? No capítulo 4, João ele vai ter uma visão agora do trono de Deus. E ele vai ver seres espirituais que estão no céu. Por quê? Nós precisamos entender que existem seres que estão no céu, na terra e debaixo da terra. É isso que a Bíblia revela. Só que Jesus mostrou para João isso. Ele mostrou o céu, o trono de Deus, tá? Então veja como Jesus está falando com a igreja. Então, depois que ele tem a revelação de Deus, do trono de Deus, né? No capítulo 4, a última frase que ele fala no versículo 11 é a adoração que acontece no céu, no ambiente celestial. Acontece isso aqui, olha, o que é falado diante do trono de Deus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, e por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, se alguém tem alguma dúvida do porquê você existe, porque Deus criou o mundo, porque Deus criou os anjos, está escrito aqui, porque Deus quis. Por causa da sua vontade vieram a existir e foram criados. Essa é a resposta, tá? Aí no capítulo 5, ele vai ver aquele livro selado, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. É um livro que está fechado. A gente viu na aula passada que esse livro vai contar o desenrolar da história até a volta de Jesus. Por quê? Porque na abertura do 7º selo é o toque das 7 trombetas. E o toque das 7 trombetas são 7 anúncios da parte de Deus para a humanidade que Jesus está às portas e voltando. Entendeu? Então, a gente vai começar a entender a abertura dos 7 selos dessa forma. Por quê? Porque nós vamos conectar história do mundo com passagens bíblicas e com a leitura que é óbvia, não tem como. Hoje a gente é uma geração muito privilegiada por isso. E nesse aspecto, eu cometi um erro, que eu acho que é um erro, mas também pode não ser, enfim, tá? Eu não vou bater o martelo na interpretação desse livro, eu vou te dar o caminho que eu julgo mais correto. É isso, entendeu? Mas, vamos lá. Cometi um erro por quê? Vai lá, Apocalipse 6, versículo 1 em diante diz: Eu vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: Vem! E vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Bom, o que eu posso dizer para vocês? A gente, na aula passada, eu falei que poderia ser Cristo, poderia ser a igreja, que saiu vencendo para vencer e, portanto, existe até agora. Tá correto? Olha, não, mas eu acho que pode melhorar essa interpretação. Por quê? Porque a gente tem que partir do princípio que tá se contando a história a partir daquela época de João. O João estava com 80 anos.
Jesus estava descortinando a história. Tanto é que quando chega no 5º selo, a gente vê a grande tribulação, né? Os mártires que morreram decapitados, morreram por sustentarem o testemunho da palavra, tá? Só que, né, no 5º selo a gente vê que existe uma frase enigmática aqui, ó. Quer ver? Eles fazem uma pergunta no versículo 10 para Jesus, para Deus ali, né, diante do trono. Eles falam assim, ó: clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então isso me levou a entender que a abertura do 5º selo se refere às perseguições cristãs dentro do Império Romano pagão ainda. As primeiras perseguições. Por quê? Porque foi falado para eles continuarem dormindo até completar o número dos seus conservos que iriam ser mortos também como eles foram. Então, na abertura do 6º selo, teria mais perseguições ainda, entende? E aí, no caso, é a grande tribulação, que estaria por vir. Porque isso aqui, a gente pode considerar o período de tribulação no Império Romano pagão e o de grande tribulação no Império Romano cristão, ou Sacro Império Romano, aonde os reis, junto com os papas, perseguiram sim os hereges. Quem eram os hereges? Eram aqueles que não aceitavam o dogma da Igreja Católica Universal. Esses morriam. Mas isso era no Antigo Testamento ainda? Não. Tudo novo, Carlinhos. Não tem. Você estava falando da Antiga igreja. Não, antes de Roma. Não, a Roma, ela tinha duas épocas: Roma pagã e Roma cristã. Antes dos papas. A Roma pagã era dos Césares e vigorou até mais ou menos. A pagã já era perseguidora. Foi mas já era Novo Testamento. Tudo novo. A Roma pagã, os Césares, é que faziam os cristãos como tochas humanas, Nero. Botavam os cristãos nos coliseus, nas arenas para serem mortos pelas feras. Isso tudo não tem nada a ver com o Papa, isso tem a ver com César. Imperadores romanos, é Roma pagã isso daí. Então, esses mortos aqui, do 5º selo, são os primeiros mortos. Se refere aos que foram perseguidos pela Roma pagã, pelos imperadores romanos, até aquele momento. Por quê? Daquele momento para lá, ainda ia ter mais perseguição. Mais pessoas, mais conservos iriam se juntar a eles na morte, por sustentarem o testemunho de Jesus. E por que eu estou falando que aconteceu na Roma, no Sacro Império Romano? Sacro Império Romano foi Império Romano cristianizado, aonde havia uma junção entre os reis e o Papa. O Papa tinha uma guarda especial, os templários. Era a cavalaria do Papa. Guerra Santa. Certo? Gente, enfim. Então as pessoas, os judeus, os israelitas que não aceitavam as leis da Igreja Católica Universal eram considerados hereges. Eles iam para um tribunal de inquisição, eram julgados, condenados e mortos pela Santa Inquisição. Isso tudo é história, isso a gente pode pesquisar.
Sim, vocês entenderam? Então, essa situação da grande tribulação, a gente vai levar ela para que selo da história? Para o sexto. Só pode ser o sexto e sétimo. Entendeu? E o sexto selo que a gente leu, eu estou dando um panorama, mas vou fazer a leitura para vocês conectarem isso. O sexto selo que a gente leu fala que os reis, os grandes, os comandantes da terra, eles estavam se escondendo em cavernas, tentando fugir da ira do cordeiro. Por quê? Porque já mostra que é um contexto onde os governantes da terra, os maiorais, eles sabem da volta de Jesus. E esse contexto, se a gente for pensar, só foi possível depois que Constantino se converteu. Antes disso, o César estava nem aí para Jesus e para a volta dele e para a Bíblia. A palavra começou a ser lida no Império depois da conversão de Constantino. Entendeu? Isso que aquele vídeo que você passou era importante. Foi a partir daí que ele transcreveu a Bíblia do grego para o latino. Entendeu? Então, quem sabia que Jesus ia voltar cheio de ira e cólera, porque já tinha o Apocalipse na mão? Os reis, os sacerdotes, os grandes, os comandantes. E de lá para cá, o que eles têm feito? Os donos do mundo, eles têm feito bunkers. Eles estão prontos, eles estão preparados. Eles acham que vão se esconder nesses bunkers e Jesus não vai achar eles. E aí a hora que passar a volta de Jesus, eles vão sair da toca e a terra vai ser deles. Olha a ideia, é isso que o satanismo vende para os seus fiéis. É isso que faz uma pessoa servir ao diabo, essa mentira. Mas é tão simples. Olha para a grama e pensa, o diabo não consegue nem criar uma grama. Como que ele pode ter esse poder? Ele não é criador. Ele é enganador. Destruidor. Ele não tem parte com a sua vida e com a minha. Ele tá nem aí com a gente. Eu vejo pessoas de religiões diferentes. Eu estudo muito isso também. E eu vejo quanto eles são escravos do diabo. E para o diabo falar com eles, eles têm que fazer o diabo. Entendeu? Agora, para Jesus falar com a gente, né, Marcinha? Às vezes é até tomando banho. Alô, ligando. É muito maravilhoso servir a Deus. Ele fala com a gente, ele se revela. Porque ele é pai, ele é amor. Você não precisa fazer nada, você não precisa nem acender uma velinha para ele falar com você. Dobra o seu joelhinho e fala com ele. Esse é o nosso Deus, né? Então, dito isto, entenderam a questão dos selos, assim, então onde está meu erro? Bom, pensando nisso, fui buscar na história o começo do Império Romano nessa época de João. Como que era esse Império Romano? Gente, eu descobri uma coisa incrível. Vou ler. Olha só, o cavalo branco é o símbolo da prosperidade do império em sua idade áurea. Era a idade de ouro. A cor branca vai representar vitória e paz. E nessa idade de ouro, a melhor época do Império Romano, que foi justo nessa, havia a Pax Romana. Vocês estudaram isso na escola? Pax Romana? A Pax Romana era uma ideia que o Império Romano tinha de, assim, ele conquistava os territórios, os povos, as tribos ali da época, mas ele deixava aquelas tribos seguirem a sua cultura. E havia paz, havia prosperidade, entendeu? Só que aquilo era conquistado, os territórios eram conquistados com a guerra. Por isso que o cavaleiro desse cavalo branco, ele tem um arco na mão sem flechas. Porque as flechas já foram atiradas. Já houve guerra para conquista territorial.
e agora instalou-se a paz. E esse período de paz foi mais ou menos com 5 imperadores, de 96 antes de Cristo a 180 depois de Cristo. Vocês entenderam? Era de ouro do Império Romano. Deixa eu ver aqui. Aí eu anotei os imperadores. O cavaleiro sobre o cavalo é o governante que comandou aquele império naquele período, né? Então não é um, é vários, é uma figura, né? Então imagina, o cavaleiro sobre o cavalo que denota prosperidade, paz. Ele tem um comandante em cima dele, é um chefe, os Césares que reinaram nesta época, nesse período. Com arco, sem flechas na mão, mas com um arco de guerra na mão. E saiu vencendo para vencer. Por quê? Porque foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Foi permitido a Roma esse apogeu. Entendeu? Deus permitiu. Só que aí eles... Aí é que tá, né? Todo apogeu, todo poder, todo domínio... Por que entra os outros cavalos na história? Porque entra o juízo de Deus sobre Roma. Porque entrou a perseguição aos filhos de Deus. E Deus não deixa impune. Deus nunca deixou impune a perseguição da sua igreja. Os outros cavalos, eles denotam os juízos de Deus sobre aquele período, sobre aqueles períodos, sobre aquele império dominante que se ensoberbeceu de tal forma a ponto de achar que podia perseguir a igreja de Jesus na terra. Entendeu? E aí depois desse cavalo, então, sai o cavalo, abre o segundo selo, sai o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, a cor vermelha denota sangue, derramamento de sangue, né? Só que depois desse tempo de apogeu, esse tempo áureo, o que começou a acontecer na história de Roma, depois de 168 depois de Cristo? Começou a acontecer guerra civil, a Guerra dos 100 Anos. Isso é histórico também, tá? E aí... Está escrito aqui, olha, e saiu o outro cavalo vermelho, o seu cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Isso aqui é guerra civil. Eles começaram a se matar entre si. Por quê? Porque os exércitos romanos queriam fazer dos seus comandantes imperadores de Roma. Então, um matava o outro, até porque, no contexto da Pax Romana, era preservada a cultura das tribos. Então, imagina o que virou isso. Virou uma guerra civil. Entendeu? Num território muito vasto. E aí, como toda guerra civil tem consequências, abre o terceiro selo. Qual é a consequência de uma guerra civil? Quando abriu o terceiro selo, vem ver. Então eu vi, eis um cavaleiro preto. O cavalo preto fala sobre fome. O seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que é isso? A fome veio como consequência das guerras civis ali no Império Romano. E veio também como juízo de Deus. Depois eu vou ler para vocês essa questão dos 4 juízos, tá? Para vocês entenderem como é Deus permitindo isso ao longo da história. E por que não danifiquem o azeite e o vinho? Porque em época de guerra,
esses produtos se tornam preciosos e escassos. E também, quem estava padecendo fome não eram os imperadores, tá? Era o povo. Porque na elite nunca ficou com fome. Era luxúria, era gastação, era a mesma. Então, o prazer, o vinho, o azeite, para eles não faltava. Faltava pro povo. A fome reinou no povo, tá? Qualquer semelhança. O Brasil é mera coincidência. Bom, aí o quarto selo vem a última consequência de tudo isso, que é morte e peste. Cavalo amarelo, na tradução correta, na verdade é um cavalo verde, tá? A nossa tradução tá como amarelo, a americana tá como verde. A morte é consequência imediata da situação e dos 4 juízos de Deus sobre o império, sobre a fome, animais selvagens, espadas e peste, né? Guerra, né? Espada e peste. A morte veio naquela época significativamente sobre a 4ª parte da terra. O objetivo do 4º selo foi finalizar o que iniciou o 2º e o 3º selo, certo? Então, ao longo da história a gente conhece isso. Aí vem, vamos ver o versículo 8. E olhei, eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Agora, abre, só para vocês verem essa questão dos juízos, abre Ezequiel 14, versículo 12. O profeta Ezequiel explica 14, 12. Ó, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos e nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Aí versículo 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela. Agora ele está falando do final, né? Isso é profético, tá? Porque isso vai acontecer tudo de novo. Isso é cíclico. Por que é cíclico? Porque a transgressão não para. O pecado não para. E ele está falando aqui nesse capítulo que é ele que vai mandar juízos e que não existe a salvação individual. Se você for justo como Noé, como Daniel, é você que vai ser salvo. Esquece o resto. É assim que ele está falando. Ele está falando assim, ó, mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto os filhos como filhas. E eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Então, todo
esse juízo, agora volta para a história de Roma. Todo esse juízo que ele contou aqui, que aconteceu na abertura dos 2, 3 e 4 selo, não foi sem motivo. Foi por causa da transgressão daquele povo, daquele império. Entendeu? Por isso que Deus deixou isso acontecer. E mesmo no meio de todo esse juízo, o que aconteceu no 5º selo? Tinha um monte de cristão morto, né? A visão das almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho. Então diz aqui, a abertura do 5º selo. No versículo 9, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. E aí eu pergunto a você, então eles estão no céu porque eles estão clamando? João viu eles clamando. Eles estão no céu vestidos de roupa branca? O que você acha? Não. É confuso, dá uma dúvida, não dá? Tá, mas vamos ler no detalhe? No detalhe, eles não estão, porque foi mandado que eles voltassem ao sono. E além do mais, tem um texto que vai esclarecer muito isso, que está em Gênesis capítulo 4, versículo 10, e Hebreus capítulo 11, versículo 4, aonde é revelado a nós que: e disse Deus a Caim: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Então, o sangue derramado clama da terra a Deus. Esse clamor é o clamor do sangue derramado na terra. Entendeu? É isso. Não tem como ser as pessoas ali exigindo algo. Porque a Bíblia diz que as pessoas que morreram estão no sono e que não existe obra depois da morte. Isso está escrito em Eclesiastes capítulo 9. Eu vou ler aqui. A Bíblia não se contradiz. Então o que clama, o que estava clamando a Deus, na verdade, era o sangue daquelas pessoas que foi derramado com injustiça, entendeu? É muito louco. Para você ver, Marcinha, o que é a responsabilidade de um sangue derramado na terra. O que Deus não vai fazer. O que ele não vai requerer da mão de quem derrama o sangue do seu próximo, principalmente de pessoas inocentes. Pelo menos nos conforta, né? Eu acho. Olha só, a Bíblia não se contradiz. Eclesiastes 9 diz, versículo 5: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Versículo 10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Acabou. Então eles não estão lá. João capítulo 3, que a gente leu terça-feira, Jesus disse para Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, que é ele. Então, como que eles estão clamando? Por isso que o que está clamando a Deus no 5º selo
É o sangue derramado injustamente. Então o sangue tem vida. A vida está no sangue, Marcinho. Isso está lá em Gênesis também. Por isso que não é para beber sangue. E tem um monte de religião que mata e bebe sangue, porque vai querer se encontrar com o capeta, entendeu? Porque Deus proibiu isso. A vida está no sangue. Por isso que o sangue clama, né? O sangue clama. Quer ver? Outro texto sobre isso está em Mateus 20. Peraí, 20. Vamos achar. Mateus 23, quando ele está censurando os escribas, ele fala aqui, olha. Mateus 23, versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. O juízo veio sobre aquela geração, porque foi naquela geração que Deus permitiu a derrubada do templo. O general Tito invade e destrói Jerusalém. Dizima aquele povo. Então não fique impune. Por isso que faz muito sentido a abertura dos selos ser de acordo com essa interpretação que eu estou passando para vocês. Entendeu? Certo? E se vai repetir? Vai repetir no final, mas como que eu vou dizer, Cássia? Vai ser local, vai ser em Jerusalém. Tudo isso? Fome, peste, porque a guerra vai ser lá, vai ser local ali. No último gargalo vai ser lá, que é onde Jesus vai voltar. Tanto é que no que a gente leu, que é profético, ele fala da cidade de Jerusalém. Entendeu? Os que restarão nela. Ele fala dos filhos e filhas, por quê? Por causa dos seus feitos, por causa das obras dos filhos. Por isso que a gente tem que arregaçar a manguinha e pregar e buscar oportunidade enquanto é tempo, né? Como que nós vamos ficar sabendo, né? Do que você fala? O quê? Vai ficar sabendo do quê? Jesus voltando. Alguém vai fazer uma Ai, não. Todo olho verá, Marcia. Esse é outro assunto. Vamos lá. Sexto selo, então. Vocês entenderam que aqui no versículo 12 fala: quando viu o cordeiro, abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Lembra que eu falei que a figueira representa Israel? Israel foi abalado e o figo não deu tempo de madurar completamente para ser colhido o fruto. Os figos caíram na terra verdes. O que se lembra você? Um grande terremoto pode denotar uma grande mudança que aconteceu naquele mundo. O que aconteceu ali? Constantino se converteu. E Israel não chegou a madurar. Foi morto. Foi abalado, como que sacudido pelos ventos. Olha as linguagens. Os judeus foram muito perseguidos. Antissemitismo no mundo. Tá? De lá para cá, né? Certo? Bom, aí eles falam assim, os reis, aí fala aqui, né? Então, o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes.
e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aqui é a pergunta, chegou o contexto. Essa abertura desse selo, ela é vasta. Por quê? Porque no 7º selo começa o gargalo final, é o toque das trombetas. E aí eu quero fazer uma comparação para você entender. Aonde teve toque de trombeta na Bíblia para a gente saber o que significa isso? Vamos lembrar de 2 ocasiões. Gideão contra os midianitas. Ele derrotou o exército dos midianitas com 300 homens só, tocando trombeta. E Josué na batalha de Jericó, rodeando a cidade, tocando trombeta. E tocou 7 trombetas, hein? 7 vezes. E na 7ª trombeta a muralha caiu. Então aprende, olha o contexto. O que Jesus está ensinando para nós? Que o toque das trombetas significa estado de guerra. Exército já está acampado. O exército já está acampado. Está tudo pronto. Entendeu? Essa é a abertura do 7º selo. É o toque. Entendeu? Essa é a abertura do 7º selo. Então, aí só para contextualizar. Quando ele fala do 6º selo, ele dá uma pausa ou ele dá uma ampliação nas visões de João. Então ele vai falar no capítulo 7, dos 144.000 selados de Israel. Ele vai falar, ele vai ter uma visão dos glorificados, tá? Das pessoas que morreram e ressuscitaram. Tudo nesse contexto. E aí depois disso, no capítulo 8, ele vai falar da abertura do 7º selo. Então ele deu visões para João e agora ele vai contar esse toque das trombetas. A abertura do 7º selo está escrito assim, capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então eu vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Ou seja, é tempo de oração. Enquanto toca a trombeta, o povo de Deus está fazendo o quê? Orando. Tá? E o anjo então tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpago e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então começam os anúncios do que vai acontecer, preparando todo o contexto para a volta de Jesus. Mas já é tempo de guerra. Imagina a gente estar acampado e a gente está de frente com a muralha de Jericó. Entendeu? A gente não. Jesus, imagina, Josué é Jesus. Quem está tocando as trombetas lá do exército de Josué são os anjos. A muralha é o cinturão de demônio que tem em cima do nosso céu, aqui nos lugares celestiais, que não permite a volta. Porque Paulo disse em Efésios que os demônios e os dominadores desse mundo tenebroso estão nos lugares celestiais, eles estão aqui. Essa é a muralha. E o toque das trombetas, na 7ª muralha cai, é guerra no céu. Rompe a muralha, entra onde? Na cidade de Jericó, que é a terra. Aí vem para destruir, é juízo. E não vai ser em um dia, é troca de governo.
Aí acontece o derramar das 7 taças da ira de Deus. Nós vamos ver tudo isso. As 7 taças são os flagelos que vai ser derramado nessa terra aqui, ó. Na troca do governo. Por quê? Porque não vão querer Jesus como rei. Faz sentido isso? Bom, vamos tocar as trombetas agora. Então todos eles sabem, né? Hã? Todos eles sabem. Todos sabem. Principalmente quem estuda isso, né? As trombetas. Bom, até aqui, deu para entender? É importante entender isso para não ficar confuso depois. Deu para entender? Tá. Primeira trombeta diz: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra, e foi queimada a 1/3 da terra, das árvores e também de toda a erva verde. A natureza foi atingida, sangue misturado com fumaça. Isso é guerra, né? Teve primeira guerra, teve segunda guerra, teve muitas guerras, né? Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma, como que grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja 1/3 se tornou em sangue. E morreu a 1/3 da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 das embarcações. Quer dizer, os homens da terra, vendo esses acontecimentos na natureza, já estão tendo a ideia de que o cinturão vai romper. Você entendeu? Jesus vai descer com os seus anjos. Tá acontecendo. Eu vi inclusive hoje um vídeo de um canal que eu sigo, um canal que chama Rasgando o Verbo, mostrando um monte de peixe morto vindo, não sei aonde. Eu até ia compartilhar com vocês, acho que na costa do Japão. Diz que tá assim a praia inundada de peixe morto que não sabe de onde veio, nem porquê. Depois eu acabei não compartilhando. A terceira trombeta. Caiu do céu, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome dessa estrela é Absinto. E a 1/3 das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas, tá? Então eu vejo aqui o quê? Doenças que são trazidas por águas contaminadas, né? Quarta trombeta toca. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 deles escurecesse e na sua 1/3 não brilhasse mais, tanto de dia como também à noite. E aí, quando aconteceu essa quarta trombeta, vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. E a gente já tá vendo a NASA publicar fotos do sol manchado, que eu postei lá. Eu não sei se é fake, tá, gente? Porque é muita informação, então assim, vocês, por favor, relevem, né? A gente pega num grupo aqui, pega num grupo ali, mas tudo isso precisa ser analisado com prudência, né? Bom, agora a quinta trombeta. Vamos lá. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. O que significa estrela caída, gente? Estrela significa o que na Bíblia? Estrela é anjo. Estrela é anjo, tá? Estrela tem nome. Isso está em Salmos, isso está em Jó. Jó falou muito da criação com Deus, tá? Eu não consigo abrir tudo agora. O nosso tempo é curto, infelizmente, né? Estrela caída é anjo caído. E a palavra demônio é o quê? Anjo caído. Tá?
ele veio e ele tem o que na mão, esse demônio? Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O que está tendo lá no abismo? Hoje, que a gente já estudou na carta de Judas. Olha, muita informação. O que nós vimos lá na carta de Judas? Quem está preso no abismo? Sob algemas. Os anjos caídos que fizeram o que lá antes do dilúvio de Noé? O que eles fizeram? Se rebelaram e coabitaram com mulheres e geraram nelas os néfilins, os gigantes, os híbridos. Eles que estão presos no abismo. E aí, quando Jesus fala que antes da volta dele o mundo estaria como nos dias de Noé, você acha que esses anjos soltos vão fazer o que com a humanidade? Vão fazer mistura genética, igual era antes. Hibridização, alteração do seu DNA. Presta atenção nisso. Certo? Presta atenção, ó. E aí o que aconteceu? Foi dado então e ele abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço, como uma fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saía do poço, escureceu mais ainda o sol e o ar. Quer dizer, veio mesmo uma atmosfera de trevas sobre a terra. E aí o que aconteceu? Dessa fumaça também saíam gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder, como que tem o poder do escorpião da terra. O que o escorpião faz? Onde está o poder do escorpião? No veneno, e ele pica as pessoas e inocula um veneno no nosso sangue. Será que esse veneno dessa picada não está alterando o nosso DNA? Será que não foi por isso que Jesus falou que aqueles que crescem nele poderiam ser mordidos por serpentes e não sofreriam dano algum? Seriam limpos pelo poder do nome de Jesus? Por que ele daria um sinal desse? A gente ia expulsar demônio, a gente ia curar enfermo, e ainda se fôssemos picados de veneno mortífero não nos causaria dano algum? Olha o que Jesus faz pela sua igreja. Presta atenção, gente. Olha só. Foi dado, então, o poder de gafanhoto, que é de destruição de plantação. Então, vem fome, e poder de picada, para causar dano. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Ele não está interessado em plantação, mas tão somente aos homens que não têm o selo do Deus na fronte. Quem vai sofrer no toque da quinta trombeta? É a igreja? São os pagãos. Entendeu? São os homens que não têm a presença do Espírito Santo dentro. Cadê? 5. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Ó, um tempo limitado, hein? Teve um tempo determinado aqui. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Era uma picada. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Terão também ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O que é isso? As pessoas vão estar tão atormentadas com as suas dores, com as suas doenças, que elas vão querer morrer. Elas vão ter pensamentos suicidas, porque o que elas vão sentir no corpo não vai desejar, não vai causar a morte delas, mas vai atormentar. Entendeu? E aí esses pensamentos suicidas virão, e elas só vão conseguir alcançar a morte se elas tirarem a própria vida, porque de forma natural elas não morrerão por causa disso aqui. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Ou seja, gente, é um governante, coroa de ouro, autoridade.
Cavalo e rosto de homem, isso vem pelos governantes da terra. Tinham cabelos como cabelos de mulher e os seus dentes como dentes de leão. Lembra da Babilônia? Símbolo da Babilônia? Tinham couraças como couraças de ferro. Couraças, eles tinham proteção. Os que não estavam selados com o Espírito Santo estão sem proteção nesse toque da quinta trombeta. E as suas asas faziam, o barulho que as suas asas faziam era como que o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a guerra. Tinha ainda uma cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion, Apolo, é o Satanás também, entendeu? E o primeiro ai já passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda mais 2 ais. Então, eu penso que a pandemia foi um desses ais. E foi um anúncio, tá? Mas isso é um pensamento particular meu. Eu só é como eu falei, eu tô trazendo aqui. Agora a 6ª trombeta. Lembra que Jesus vai voltar na 7ª. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que veio dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, mesmo que tenha trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número do exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, porque a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeças, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, eu vou falar que eu acho que esse flagelo aqui é a guerra. É a 3ª Guerra Mundial. Enxofre, fumaça. Fumaça, fogo, bomba, né? Então não vai matar todo mundo essa guerra, vai ter sobrevivente. Então ele está falando aqui, ó, os outros homens que não foram mortos dessa forma, não se arrependeram das suas obras. Não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. E nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, e nem das suas feitiçarias, e nem da sua prostituição, e nem dos seus roubos. Tá difícil na terra, hein? Olha, já abriu 7 selos, já tocou 6 trombetas, e o povo não se arrepende do pecado. Aí a gente vai falar que os flagelos não são justos, que os 7 cálices de Deus não são justos. Bom, depois disso, né, ele dá uma pausa nessa explicação, ele vai ampliar alguns assuntos. No capítulo 10, ele vai ampliar o mistério de Deus que está sendo revelado aqui. O mistério de Deus, resumidamente, está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 26, que é o quê? É o fato de Jesus Cristo ter morrido e alcançado toda a humanidade, inclusive os gentios. Esse é o mistério. Porque até então eles achavam que só Israel seria salvo na terra, tá? Então ele está falando, João, foi revelado agora o mistério de Deus, pegou o livrinho, come o livrinho,
O livro vai ser doce na sua boca, mas vai ser amargo no seu estômago. O que é isso? Leia as profecias, entenda. No começo vai ser maravilhoso, você está entendendo tudo, mas a hora que você entender mesmo, vai ser amargo para você. É isso que ele está falando. Aí ele está falando, vai e prega a todas as nações. Aí dá para conectar muita coisa aqui, com Mateus 24. Então o evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Tá? Ele abre isso, ele tem ordens para medir o santuário, ele fala das 2 testemunhas finais que serão mortas e depois ressuscitarão. Então ele vai falar da ressurreição dos mortos. E aí passa aí para o versículo 11 e 12, para vocês verem ele falando, capítulo 11, versículo 11 e 12, para vocês verem ele dando ampliada sobre a hora da ressurreição dos mortos. Olha que lindo isso aqui, ó. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. Imagina, você mata a pessoa, mas ela ressuscita na tua frente. Tipo... E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, da cidade de Jerusalém, né? Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória a Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai, que vai ser dentro do toque da 7ª trombeta. O 3º ai. Então, isso está conectando direitinho que Paulo falou na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante, que os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados e se encontrarão com Jesus nos ares. Isso é o arrebatamento, por isso que ele fala, subir para cá. Os inimigos vão ver isso. Por isso que tem perseguição até o fim. Mas aqui passou o 2º ai. Viu isso? Vai ver mais o quê? Vai ver Jesus com a gente voltando. É o toque da última trombeta. Aí vem a leitura da 7ª trombeta, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo assim, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, porque chegou a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíreis os que destroem a terra. Agora ele vai ampliar um pouco para João, a gente vai parar aqui no capítulo 12. Na aula que vem a gente vai falar sobre essa ampliação que ele dá para João. Ele vai dar algumas visões antes de começar a falar do derramamento das taças com a ira de Deus, porque essas taças faz parte disso, olha, chegou a hora de você julgar e destruir os que destroem a terra. Então, na troca do governo, acontece o derramamento dos cálices da ira, que a gente vai ver na semana que vem. Até aqui, deu para entender o toque das trombetas, gente? O que vocês acharam?